Glória a Deus. Eu convidar vocês para abrir a palavra no Evangelho de São João, no capítulo 4. Evangelho de São João, no capítulo 4. Amém? Vamos iniciar a leitura no versículo 23. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora eu gostaria que você pulasse para o versículo 34. Explicou-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a consumar a sua obra. Não dizeis vós, ainda há 4 meses que a colheita, para a colheita? Eu, porém, vos afirmo, erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Aquele que ceifa recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna. Assim se alegrarão juntos o semeador e o ceifeiro. Desta forma, é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu vos enviei para ceifar o que não plantaste. Outros realizarão o cultivo e vós usufruístes do labor deles. Amém? Glória a Deus. Pai amado e Pai querido, obrigado por essa palavra. Pode se sentar. Glória a Deus. Essa palavra aqui, ela falou muito no meu coração durante essa semana. Demais da conta. Ela vem desde terça-feira me incomodando. Aqui todo mundo conhece a passagem da mulher samaritana que estava lá e Jesus pediu água para ela e começou o diálogo para salvar aquela vida, que ela não tinha, assim, uma vida digna, ela estava sendo iludida pelo mundo, como muitas pessoas estão iludidas pelo mundo. Ela estava sentada ali para pegar água e Jesus pediu água para ela, algo incomum naquela época, porque ela era samaritana, o judeu não conversava com o samaritano, tinha aquele atrito que um dia, depois a gente entra nesse, mas tinha um atrito. Os discípulos tinham ido até na cidade mais próxima, pegar mantimento, algumas coisas, e ele foi ali. E nesse momento ele encontrou essa mulher e houve esse diálogo, né? E nesse diálogo tem algo assim muito importante, porque as pessoas que estão no mundo, simbolizando a samaritana, que muitas vezes elas têm todo tipo de adoração. Então, elas adoram sempre aquilo que é material. Então, hoje, a comunidade que nós conhecemos aí fora, eles têm a idolatria muito forte sobre automóvel, sobre imóvel, sobre beleza, sobre joias, sobre dinheiro. Então, a adoração hoje, ela é muito material. Então, no nosso meio, em todo lugar, ela, assim, é profundo o que se adora no material. E Jesus, naquele momento, estava presente, olhando para ela e vendo tudo isso. E viu a tristeza, viu a pobreza de espírito que ela se encontrava. Viu o desencontro que ela estava. Uma mulher que tinha que ir buscar água no horário que ninguém estava lá porque ela era renegada pela sociedade. Porque talvez fosse uma prostituta, uma mulher que não tinha uma índole boa. Então, ela já tinha que ser excluída. Quantos de nós que adoramos várias situações estamos excluídos pela sociedade? Quantas pessoas hoje, elas se acham algo importante, ao mesmo tempo elas não são importantes, né? Então é uma confusão mental muito grande que estava envolvendo aquela mulher. Ela tinha uma situação indefinida na área sentimental, que ele falou dos 5 maridos, 4, 5 maridos, enfim, existia uma desconformidade perante tudo aquilo que Deus planejou. Então Jesus chegou naquele momento para salvar aquela vida, salvar aquele povo, salvar quem estava em volta dela. Então ele quis mudar e transformar o cativeiro dela. Como? Ele foi mostrar para ela que a verdadeira adoração não está no plano material, e sim no plano espiritual.
E é isso que ele está querendo dizer nessa palavra hoje, e é isso que incomoda muita gente. Você vê que o Espírito é o mesmo, que o testemunho que foi aqui foi em cima disso. Então, a adoração nossa, muitas vezes, impede, muitas vezes, né? Não sempre, mas a maioria das vezes, nós somos impedidos de ver Deus agir pela parte material. A nossa circunstância, nós baseamos tudo no material. Deus já fez a obra, Ele já deu o Filho dele, Ele já morreu, Ele já abriu a oportunidade de reconciliar com Deus Pai poderoso. Hoje, nós olhamos para o céu e conversamos diretamente com Deus através do Filho. Hoje, nós podemos chegar a Deus. Nós podemos chegar no ser maior, que é Deus, aquele que fez todas as coisas e comanda todas as coisas. Mas a parte material nossa impede disso. Quantas vezes nós criamos várias situações para chegar até Deus? Quantos artifícios aí fora se cria para poder chegar até Deus, objetos, pessoas, tipo de idolatria absurda, porque tudo é material. O material impede da gente chegar ao Pai verdadeiramente. E Cristo sempre mostrou isso para nós. Quando Ele separou a gente para essa graça maravilhosa, que é o cristianismo, quando Ele falou assim, vem para mim, eu separei vocês. Ele está mostrando que nós somos separados espiritualmente. Então Ele tocou o nosso espírito. Por quê? O nosso corpo interessa? Não. Nosso corpo vai perecer, vai morrer, vai ser entregue para onde ele formou, vai voltar ali. Mas o que ele está preocupado? Está preocupado com o nosso espírito, com a nossa alma. Ele está preocupado com a tua essência. O que você está fazendo da tua essência? E é isso que aquela mulher não entendia. Ela estava destruindo a essência dela. Ela estava pensando que estava salvando alguma coisa, mas pelo contrário, ela estava destruindo aquilo que é mais importante. Então, qual que é o plano do inimigo? O inimigo quer que você valorize o externo em detrimento do interno. Então, ele não faz você... A grande maioria das pessoas hoje, elas desconhecem, acham que não tem valor nenhum o interno. Elas valorizam muito o externo. Então, ela acha, porque ela tem um carro bom, tem um padrão de vida legal, tem uma conta bancária excelente, é reconhecida aí fora como uma pessoa importante, ela acha que isso basta. Mas não, Deus não olha para isso. Deus não vê isso. Ele não vê essa importância. É importante ter tudo isso? Mesmo. Não tem problema da pessoa ter, não tem problema nenhum, não vai afetar em nada. A questão não é essa. A questão é, o que Deus quer de você? Deus quer você um ser humano alegre, feliz, um ser humano livre. Aí começa o grande problema. Aquela mulher estava presa, ela não estava livre, porque ela não adorava em espírito e em verdade. Assim somos nós quando estamos em cativeiro. Nós não adoramos em espírito e em verdade. Nós criamos várias barreiras para adorar o Senhor. Nós criamos várias situações para adorar o Senhor. Nós colocamos aquilo lá, depende, ou o tal do mas. Nós colocamos várias barreiras para adorar e chegar a Deus. Sendo que Deus não colocou barreira nenhuma. Ele deu o Filho dele. Lá no nosso livro que nós estamos lendo, que é João, o que ele fala? Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual foi a barreira que ele colocou para salvar a gente? Nenhuma. Qual foi a barreira que ele colocou para que você viesse para Deus? Nenhuma. Ele abriu o teu coração, ele te convidou, ele te chamou, ele despertou, queimou o coração, aquela coisa, chamou você. Qual que é a barreira que existe para Deus? Nenhuma. O que pode impedir Deus de operar na terra? Nada, zero. Mas nós colocamos esse impedimento. O pastor acabou de falar no testemunho aqui que nós ouvimos, nós colocamos, ele já tinha salvo, ele já tinha feito a obra, mas até a gente conceber, entender que a obra já estava feita, a gente impede, nós colocamos a barreira. Deus fala, mas vocês que estão levantando essas barreiras aí, vocês estão colocando impedimento. O meu filho já fez a obra, você já foi salvo, você já está liberto. E conhecereis a verdade vos libertará. Isso é a coisa mais difícil de entrar na mente do cristão. É a coisa impossível quase de entrar na mente do cristão. Você já está liberto. Você não é escravo mais. Paulo, quando descobriu isso, está escrito, ele falou assim, não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em mim. Porque ele sentiu que a liberdade entrou nele. O que é a liberdade? Cristo. Cristo é a nossa liberdade. Cristo é a nossa Páscoa. Cristo, o que é a nossa Páscoa? A nossa libertação. A Páscoa é o símbolo da libertação. Se Cristo é minha Páscoa, porque Ele me libertou. Por que eu estou preso? Eu estou preso em quê? Qual que é a dificuldade que eu tenho? Nenhuma.
Eu não tenho dificuldade, porque Cristo é o meu Senhor, Cristo é o meu pastor, Cristo é o verdadeiro adorador que eu tenho. Hoje, eu não tenho outra adoração a não ser o Senhor Jesus Cristo. Agora, o que acontece com essa mulher? Espera aí, o que esse cara está falando? Quem que é esse cara? Ó, ele mostrou que ele é um profeta, falando dos parceiros que ela teve, tudo. Enfim, mostrou para ela. O que ela aconteceu naquele momento? Naquele momento, caiu a ficha dela. Ela falou, espera aí. Então, nós estávamos presos, eu vou lá falar dessa libertação. Então, ela foi na comunidade dela, as pessoas vieram e entenderam que a libertação é para adorar em espírito e em verdade. Como? Aí vem a pergunta fatal para nós. Como nós estamos adorando ao Senhor? Em espírito, em verdade? Ou materialmente? Nós emburramos quando Cristo não deu o que eu pedi. Eu estou orando, Deus não abriu a porta, eu estou sem dinheiro, eu estou desempregado, eu estou assim, eu fico emburradinho, eu fico assim, chateadinho. É assim que você está agindo? E você ainda se considera um filho ou uma filha de Deus? Não. Eu vou colar no meu Deus. Eu vou ficar próximo do meu Deus. Qual que é a inversão de valores que nós temos hoje? Muito grande. As pessoas hoje, elas fazem campanha nas igrejas, elas fazem todo tipo de campanha que você pensar, jejum, oração, campanha disso, campanha daquilo, voto, tudo que você pensar. Beleza. Deus, na tua santa misericórdia, concede. 80% daquelas pessoas recebeu, acabou. Eu não preciso mais ir na igreja. Eu não preciso fazer mais o que eu estou fazendo. Eu já recebi o que eu queria. Ou seja, eu adoro Ele em quê? Materialmente. Eu não adoro Ele em espírito e em verdade. Eu não posso vir para a igreja buscando somente algo material. Lógico que há essa necessidade. É um direito seu de pedir, dar-se-vos dá. Beleza. Pai, estou precisando disso, precisando daquilo. Normal. Ninguém está questionando se você deva ou não deva pedir. Não é questão disso. Mas o intuito maior que eu tenho que vir na casa de Deus é para adorar o Senhor. Eu estou buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que me adoram em espírito e em verdade. O que eu posso fazer? Tudo. O que Deus pode fazer na tua vida? Existe algum bloqueio? Nenhum. Ou qual que é o teu problema? Ele muda o cativeiro num estalar de dedo. Muda tudo, transforma tudo. Aquilo que é impossível aos homens, é esse tipo de situação que Deus procura. Aquilo que é impossível para o homem. É impossível libertar a minha vida? É impossível libertar a tua vida? É impossível libertar a vida de uma pessoa que está presa no roubo, na droga, na prostituição, enfim. É impossível? Não. Basta a pessoa querer e confiar na mão de Cristo. Se eu confiei minha vida em Cristo Jesus, a obra está feita. Porque Ele já realizou a obra já está feita. Agora, eu tenho que crer que a obra já está feita. Eu não posso ficar pensando que a obra ainda está por ser feita. Quando eu olho para os campos, eu vejo que a obra já foi feita. Quando eu olho para as árvores, eu olho e já sei que as obras já foram feitas. Eu olho para os mares, para os rios, eu sei que a obra já foi feita. Agora, a minha parte, aquilo que condiz a esta pessoa, eu tenho que fazer. Deus não vai fazer para mim. Deus não vai trabalhar. Deus não vai vir aqui e fazer as coisas. Eu tenho que fazer. Aquilo que for confiado na minha mão, eu tenho que fazer. Mas eu tenho que fazer confiando que o Senhor está por trás de tudo. Eu tenho que confiar que o Senhor é aquele que Ele confiou em nós. Se Ele confiou em você, chamou você para fazer algum tipo de obra, não importa qual que é porque Ele confia em você. E Ele vai te dar todas as ferramentas que você necessita para que a obra seja realizada. É impossível Deus chamar um homem ou uma mulher para fazer qualquer coisa e Ele não dá a ferramenta. Ele vai dar a ferramenta. Agora, existe algo em cima de tudo isso. Parte 2. Aguarde os próximos capítulos. A próxima palavra nós vamos falar o porquê. Amém? Glória a Deus.